Brasil tem 11 casos confirmados de 48 suspeitos de intoxicações causadas por bebidas alteradas com metanol. A recomendação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é que a população evite o consumo de destilados. Vamos conversar ao vivo com o repórter Guilherme Gama, que vai atualizar as informações para a gente. Guilherme. Exatamente, Yuri. Boa tarde a você, Débora, e a todos que nos acompanham. Agora, informações que acabam de chegar, então, dessa reunião do ministro Alexandre Padilha, nos atualizando sobre os casos de intoxicação de metanol no Brasil, que tem gerado bastante preocupação. São 59 casos no país, sendo que 53 deles são apenas em São Paulo. 5 casos são em Pernambuco e 1 em Brasília. Também falando agora sobre os óbitos por intoxicação de metanol, nós temos um óbito confirmado em São Paulo, 7 ainda em investigação, 3 deles na cidade de São Paulo, 2 em São Bernardo do Campo e 2 também em investigação, esses óbitos em Pernambuco. Brasil, então, tem 11 casos confirmados e 48 suspeitos. Durante essa coletiva entrevista, o ministro Padilha chegou a dizer que haviam 12 casos confirmados no Distrito Federal. Porém, depois a assessoria fez esse ajuste, essa correção, dizendo que, na verdade, eram 11 casos confirmados, porque um ainda está sob investigação. Eu falo aqui do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, da USP, onde a gente consegue explicar um pouco mais sobre essa química da água, etanol e esses riscos para a saúde. Nós separamos aqui, peço licença, nosso telespectador, algumas amostras. Aqui nós temos o metanol, aqui nós temos água e aqui uma garrafa de etanol. E apesar de aparecer um pouco mais amarelada, isso se dá por conta da garrafa, na verdade ela tem o mesmo visual que as outras substâncias. E essa é a preocupação, tanto a água quanto o metanol, quanto o etanol, eles têm o mesmo visual, e esse é o perigo, porque o impacto para o organismo é muito diferente do etanol usado nas bebidas em comparação com a água. Quem separou essas amostras aqui para a gente é o professor aqui do Instituto, Tiago Correia, e o professor estava me contando justamente que não é tão simples assim diferenciá-los. Professor, uma boa noite, boa tarde, melhor dizendo, como que a gente faz para fazer essa diferenciação em laboratório? Boa tarde. A princípio, temos algumas técnicas analíticas, alguns instrumentos que permitem com que essas análises sejam feitas, diferenciar essas 3 espécies, principalmente metanol e etanol, porque eles são muito parecidos. As propriedades deles separados são diferentes, então a gente consegue diferenciar ou por densidade, viscosidade, ponto de fusão, mas uma mistura é impossível. Então o consumidor num bar não consegue saber se tem metanol ou não na bebida. Isso seria impossível de ser feito. Como você mostrou, visualmente são idênticas, né? Não tem nenhuma diferenciação que a gente possa fazer olhando só para as amostras. O senhor tinha comentado também que existe até um teste que gera uma certa cor, né? Uma diferença em contato, uma reação química, mas também é uma cor que já não é mais visível para nós, é isso? Na química, quando a gente fala de cor, tem cores que nossos olhos não podem ver, né? Então, precisam de equipamentos especiais para ver isso, né? A técnica chama florimetria, basicamente. Então, não tem como fazer um teste como um teste que indique uma mudança de cor para o usuário, né? Para o consumidor. Perfeito, professor. Obrigado pela participação. E é justamente por conta disso que o ministro fez a recomendação de não consumir nenhum tipo de bebida destilada que seja incolor. Vamos ver o que ele disse na coletiva. Eu afirmei e recomendei, na condição de ministro da Saúde, mas também como médico, essa recomendação eu tenho feito a todas as pessoas, que evite, nesse momento, ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele. Nós não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas, não estamos falando de um produto da cesta básica, nós estamos falando de um produto que é seu objeto de lazer. Então, nada, não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo desses destilados, sobretudo os incolores.